gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar início ao módulo 6 da apostila de vocês. E o módulo 6 ele fala sobre os produtos notáveis. O que são produtos notáveis, né? Gente, a gente usa o termo notável quando a gente tem uma grande usabilidade. Então, quando a gente usa demais, quando a gente recorre várias vezes a esses cálculos, a gente chama de notáveis. Então, é devido à sua grande usabilidade mesmo. Então, produtos notáveis são resultados de alguns produtos que a gente usa com recorrência, e aí é interessante que a gente já saiba o seu resultado, que vai servir para todo produto notável que possua esse mesmo formato. Então, o primeiro produto notável que a gente vai aprender hoje se chama quadrado da soma ou da diferença de dois termos. Eu vou começar pela soma, beleza? Então, o que é quadrado da soma? Então, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho uma soma a mais b ao quadrado. O produto notável desses termos que a gente tem aí é o seguinte: se nós tivermos o quadrado de uma soma exatamente como está aqui, a gente tem que calcular da seguinte maneira. Vou chamar esse primeiro termo de primeiro, esse segundo termo de segundo. Então, o resultado desse produto notável é o seguinte: o quadrado do primeiro, estão vendo? O primeiro não é A? Então é só fazer A ao quadrado, é o quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui é um produto notável. Toda vez que vocês tiverem algo dessa forma, quadrado da soma, olha, quadrado da soma, então vocês têm que lembrar, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas, Tainá, da onde surgiu isso? Gente, vamos fazer a demonstração desse produto notável, a demonstração algébrica, para que vocês compreendam de onde surgiu esse resultado. Vejam bem, quadrado da soma. Se a gente tiver aqui um termo ao quadrado, a gente sabe que a gente pode escrever, né? A mais B vezes A mais B, por definição de potência, tranquilo? E aí, toda vez que a gente tem multiplicação aqui de polinômios, o que a gente faz? Distributiva. Então, eu faço, olha, esse vezes esse e esse vezes esse. A vezes A vai dar quanto? A ao quadrado. Perfeito. Por quê? Porque pela propriedade a gente repete a base e somos expoentes. A vezes B vai dar AB. Agora a gente vai fazer distributiva aqui, ó, com esse daqui. Então, ó, B vezes A, vou colocar AB para ficar no mesmo, com a mesma característica do anterior, beleza? Então, mais AB. E B vezes B vai dar B ao quadrado. Bom, e aqui a gente tem a adição de polinômios. Para a gente poder somar os polinômios, a gente tem que juntar os termos semelhantes. A ao quadrado só tem um. Então, aqui vai ficar A ao quadrado. AB tem 2, olha. 1AB mais 1AB. 1AB mais 1AB são 2AB. E B ao quadrado só tem aquele ali. Então, isso significa dizer que se nós tivermos A mais B ao quadrado, ele vai ser igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, é da distributiva que surge esse produto que a gente chama de produto notável. E aí a gente vai poder aplicar isso para qualquer e todo quadrado da soma, sempre. Então, lembrem-se, quadrado da soma, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E a gente vai usar essa estratégia para todos. Vamos fazer, então, 2 exemplos da apostila de vocês, da página 418, número 1, letra A e letra B. Aqui a gente tem x mais 2 ao quadrado. Então, eu tenho um quadrado da soma, beleza? Se eu tenho um quadrado da soma, tem que vir na minha cabeça. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tranquilo? Então, vamos primeiro identificar quem é primeiro e quem é segundo. Então, o primeiro aqui nesse caso é o x e o segundo nesse caso é o 2, beleza? Vamos então aqui substituir, olha só, o primeiro, né? Quadrado do primeiro. Então, ó, o primeiro nesse caso é o x, então, ó, quadrado do primeiro, beleza? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tranquilo? Só substituir os valores.
Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Substituir, agora resolve. X ao quadrado é x ao quadrado mesmo. Mais 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. E 2 ao quadrado, 4. Então, acabamos resolvendo esse produto notável. Então, x mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais 4x mais 4. E finalizamos a questão. Tranquilo? Vamos fazer aqui a letra B. A letra B é 3x mais 4 ao quadrado. Então, nós temos aqui um quadrado da soma. Se nós temos um quadrado da soma, já tem que vir na nossa cabeça. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, o primeiro, nesse caso, é o 3x, vai ser chamado de primeiro. E o segundo, nesse caso, é o 4. Então, vamos lembrar. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Substituir, agora é só resolver as potências. Quanto que é 3x ao quadrado? 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, x ao quadrado. Então, aqui vai dar 9x ao quadrado. Agora aqui, olha, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24x. Então, mais 24x. E 4 ao quadrado, 16. Pronto, finalizamos o quadrado da soma aqui desses dois itens, letra A e letra B da página 418. Bom, e o quadrado da diferença, né? O quadrado da diferença, a única diferença entre o quadrado da soma é o sinal de menos aqui no meio. E aí, aqui no resultado, aqui no meio vai ficar o sinal de menos também, tá? Então, essa é a diferença. Então, para nós fazermos o quadrado da diferença, a gente vai fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Já tá entendendo por que que deu mais não deu menos também? Por causa da distributiva. Vamos à demonstração. Vou demonstrar para vocês o porquê que isso é igual a isso. Então, olha só. Se eu tenho a menos b ao quadrado, por definição de potência, a menos b ao quadrado vai ser a menos b vezes a menos b. E aqui eu tenho multiplicação de polinômios. Para a gente poder multiplicar, a gente tem que fazer distributiva. Então, ó, esse vezes esse e esse vezes esse. A vezes A vai dar A ao quadrado. A vezes menos B vai dar menos AB. Acabamos essa parte, vamos para o segundo. Menos B vezes A e menos B vezes B. Menos B vezes A vai dar menos BA, ou menos AB, tanto faz. Então, vou botar menos AB aqui. E menos B vezes menos B, menos com menos, mais. E quando as bases são iguais, somos expoentes. Então, vai dar mais B ao quadrado. E aí, juntando os termos semelhantes, a gente fica com A ao quadrado, porque só tem esse. Menos AB com menos AB vão ser 2, menos 2AB, mais B ao quadrado, que é exatamente, olhem aqui, esse resultado aqui, olhem, é exatamente o que eu coloquei aqui para vocês. Então, quando nós tivermos o quadrado da diferença, a gente vai fazer quadrado do primeiro, lembrando que o primeiro é o primeiro termo que aparece, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos A vezes, menos 2A vezes B, menos 2A vezes B, mais o quadrado do segundo. Como o segundo é o B, B é o quadrado, beleza? Vamos fazer uns exemplozinhos para ficar mais claro. Os exemplos também, da página 418, número 2, letra B. A gente tem 3x menos 5 ao quadrado. Então, olhando para isso aqui, a gente tem o quadrado de uma diferença. Quadrado de uma diferença é um produto notável. Então, a gente tem que pensar aqui. Se nós temos o quadrado de uma diferença, então a gente tem que fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é o primeiro nesse caso? O primeiro é o 3x. Então, eu vou chamar ele de primeiro. E o segundo é o 5. Então, segundo. Então, a gente vai fazer o quadrado do primeiro, ó, 3x ao quadrado. Menos, porque aqui é menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, beleza? Substituir, agora eu resolvo. Quanto que é 3x ao quadrado?
3 ao quadrado, 9. X ao quadrado é x ao quadrado. Então, vai ficar 9x ao quadrado. Menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30x. Mais 5 ao quadrado, 25. Então, a gente sabe que 3 menos 5 ao quadrado vai dar 9x ao quadrado menos 30x mais 25. Beleza? Vamos fazer umazinha com fração, porque eu sei que vocês se assustam. Então, aqui, ó, eu tenho o quadrado de uma diferença. Se eu tenho o quadrado de uma diferença, eu tenho um produto notável. Se eu tenho um produto notável, eu tenho que lembrar que quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é o primeiro nesse caso? O primeiro é o x sobre 2. E o segundo é o y sobre 5. Vamos substituir. Olha, o quadrado do primeiro. Menos, porque aqui é menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Substituir, agora a gente vai à resolução. Quanto que vai dar x sobre 2 ao quadrado? Quando a gente tem uma fração ao quadrado, a gente faz o numerador elevado àquele expoente e o denominador elevado àquele expoente. Então, ó, x elevado ao quadrado vai dar x ao quadrado. 2 ao quadrado são 4. Beleza? Aí aqui, olha, como é que fica? Vou cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui, tá bom? Então, vai sobrar x vezes y, xy, sobre 5. E mais, aqui, ó, y ao quadrado vai dar y ao quadrado. E 5 ao quadrado vai dar 25. Pronto, resolvemos esse produto notável e acabou a questão. Beleza? Então, lembrem-se que quando nós tivermos o quadrado da soma, né? Ou o quadrado da diferença, a gente tem que fazer o quadrado do primeiro mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tranquilo? Então, esses foram os dois produtos notáveis que a gente deu agora. Vamos continuar aqui, o que a gente viu, né? Os dois primeiros produtos notáveis que nós vimos foram o quadrado da soma, né? Então, o quadrado da soma de dois termos vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E o quadrado da diferença entre dois termos, que vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, notem que a única diferença, né, do primeiro para o segundo aqui é o sinal que fica aqui à frente desse termo, beleza? Então, cuidado. Além disso, vocês podem observar também, né, que existe, essa aqui é uma interpretação algébrica, existe também uma interpretação geométrica. Como a gente fala quadrado, então a gente pode pensar que é um quadrado cujo lado vale A mais B. Então, se a gente desenhar aqui um quadrado cujo lado vale A mais B, olha, aqui, ó, esse lado vale A mais B. Esse lado aqui vale A mais B. A mais B e A mais B, beleza? Se a gente pensar nesse quadrado, na composição dele, a gente pode pensar o seguinte: eu peguei um quadrado de lado A e um retângulo de lados AB, beleza? E aí, se a gente calcular a área de cada um deles, olha só, A vezes A vai dar A ao quadrado. A área desse retângulo aqui, ó, vai ser base vezes altura. Como a base é A e a altura é B, então a área vai ser AB. Isso daqui é um quadrado de lado B, então se a gente pegar esse quadradinho e calcular a área, vai ser B vezes B, vai dar B ao quadrado. E se a gente calcular a área desse retângulo aqui, também vai dar AB. Então vejam bem, a área desse quadrado é A ao quadrado, a área desse retângulo é AB, a área desse quadrado é B ao quadrado e a área desse retângulo é AB. Se a gente somar essa área com essa área e essa área, a gente vai ter a área total do quadrado. Então, somando cada uma dessas partes, vai dar, olha só, A ao quadrado, que é essa primeira área aqui, mais AB com AB vai dar 2AB. E mais B ao quadrado, que foi exatamente, olha, no resultado que a gente chegou, só que de forma algébrica. Então, o quadrado da soma de dois termos, ou o quadrado da diferença de dois termos, ela tem uma interpretação geométrica, que é a composição de áreas de quadrados e retângulos, beleza? Vamos a um exemplo. Aplicando conhecimento, página 420, número 1. Essa questão fala o seguinte: Luísa decidiu fazer 2 canteiros no fundo do terreno quadrado dela lá.
E aí ele pergunta qual é a expressão que representa a área total dos canteiros. E aí, se vocês observarem a figura, né, tem dois retângulozinhos que estão destacados em verde escuro. Esses retângulos, eles serão os canteiros que a Luísa vai construir. Então aqui eu representei aqui, ó, um canteiro, o segundo canteiro, beleza? Ele pergunta qual é a área total desses dois canteiros. Bom, se vocês observarem esses canteiros, eles têm área formato de um retângulo. E para a gente determinar a área, né, de um retângulo, a gente tem que fazer base vezes altura. Então a gente tem que observar o seguinte, a altura desse retângulo é 5, estão vendo? E eu preciso descobrir quanto que é a base. Só que se vocês olharem, olha, aqui embaixo ele fala que a base vale x. Então, se aqui vale x, aqui vale x também. Então, para eu determinar a área desse canteiro, basta fazer base, que é o x, vezes altura, que é o 5. Então, a área desse primeiro canteiro aqui vai ser 5 vezes x, que dá 5x, beleza? Da mesma maneira, agora eu tenho que calcular a área desse canteiro. Mas a base desse canteiro vale 5. E eu preciso determinar a altura. A altura desse canteiro, olha, é a mesma que é a mesma que essa que ele falou que vale x. Então, a altura desse canteiro aqui também vale x. Se também vale x, então a área desse canteirinho também vai ser 5x. Como ele quer o total, basta eu pegar essa área mais essa área. Então, é só fazer 5x mais 5x, que vai dar um total de 10x. Essa é a expressão que representa a área total dos dois canteiros, beleza? Bom, vamos lá, vamos para o terceiro produto notável de hoje, né? Porque os dois primeiros foram o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Agora, o terceiro produto notável, ele fala do produto da soma pela diferença. Produto é multiplicação, da soma pela diferença. Então, produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença resulta em quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo apenas. Tá? Quem é primeiro, quem é segundo? Então, lembrem-se que esse número vai ser igual a esse e esse número vai ser igual a esse. Então, o primeiro vai ser o cara que está aqui e o segundo o cara que está aqui. Tranquilo? Tainá, como é que você chegou nesse resultado? Vamos à demonstração. Então, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Para a gente resolver produto entre dois polinômios, a gente aplica a distributiva. Então, se eu fizer A vezes A e A vezes B. Então, A vezes A vai dar A ao quadrado. E A vezes menos B vai dar menos AB. Agora aqui, B vezes A e B vezes B. B vezes A vai dar mais AB, ou BA, tanto faz, tá, gente? A multiplicação ela é comutativa. E B vezes menos B vai dar menos B ao quadrado. E aí agora a gente tem que juntar os termos semelhantes. Só que olha só, A ao quadrado só tem esse. Menos AB mais AB vai dar zero, eles vão se cancelar. E sobra menos B ao quadrado. Então, a gente acha que o produto da soma pela diferença vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Vamos fazer exercício para vocês entenderem. Uns exemplos. Vamos lá, vamos fazer um exemplozinho. Aqui eu tenho A menos 2 vezes A mais 2. É produto da soma pela diferença. Ah, Tainá, mas tá a diferença primeiro e a soma depois. Gente, o produto é comutativo, então a ordem não é muito importante. Então aqui, ó, produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença, segundo o nosso produto notável, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então o primeiro aqui é o A e o segundo é o 2. Então vamos fazer, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Resolve as potências que forem possíveis. Então vai dar quadrado do primeiro, né, A ao quadrado é A ao quadrado, menos 4. Essa é a resposta disso daqui. Beleza? Quer mais um exemplo? Vamos fazer, por exemplo, 2A mais 3 vezes 2A menos 3. Tirei da cabeça agora, beleza? É um produto da soma pela diferença. Então, se eu tenho um produto da soma pela diferença, tem que vir na minha mente o seguinte, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí, quem é o primeiro? O primeiro é esse cara, 2A, e o segundo é o 3. Então, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Substituir, resolva a conta. 2A ao quadrado vai dar 4A ao quadrado, porque 2 ao quadrado são 4 e A ao quadrado é A ao quadrado. E 3 ao quadrado, 9. Então, esse vai ser o resultado desse produto notável, beleza?